Olá, amigos da Sprint Race Brasil, está no ar mais um bate-papo Sprint, o espaço onde a gente fala sobre os grandes destaques da Fórmula 1 e do automobilismo mundial. E hoje nós temos um convidado especial, o José Couto da Simuladores Brasil. Seja bem-vindo, José. Olá, Diego. Pronto para mais uma? Vamos que vamos! Vamos que vamos! E a gente vai comentar sobre os jovens talentos que estão chamando a atenção e também sobre os desafios estratégicos do GP da Itália. Nós vamos falar também o primeiro pódio de Zac Hadjar e os rumores sobre o seu futuro na Red Bull, o alerta da McLaren após o abandono de Norris na Holanda, a estreia de Fefo Barrichello na Fórmula 3, já pensando em 2026, expectativas de Gabriel Bortoleto para o GP da Itália e as expectativas para a corrida em Monza com Norris mais agressivo e a Ferrari sob pressão em casa. Esse é o nosso bate-papo Sprint. E agora nós vamos falar de outro jovem que roubou os holofotes, Zac Hadjar, que conquistou o seu primeiro pódio na Fórmula 1. No GP da Holanda, Zac Hadjar se manteve em quarto durante quase toda a corrida. Com o abandono de Lando Norris, o francês de 20 anos herdou o terceiro lugar e conquistou seu primeiro pódio. Uma performance consistente e sem erros, o que aumentou ainda mais os rumores de que Hadjar pode ser promovido à Red Bull em 2026. Após uma reação emocionante do próprio Hadjar, que simplesmente não acreditou na sua conquista no GP da Holanda. Aí traz aquela questão, o José Couto, será que Hadjar já tem maturidade e habilidade para brigar com os grandes lá em cima? Ou essa conquista foi apenas uma consequência de acontecimentos durante a corrida, né? Várias bandeiras amarelas? Qual a leitura que você faz desse piloto? E já tem gente falando que Red Bull já está de olho nele, né? Que Red Bull já queimou o Gasly, já queimou o Albon, e agora será que vai ser diferente com o Hadjar? Deixo aí essas perguntas para você. Diego, eu acho muito interessante a condição do Hadjar pelo seguinte, porque ele também é um novato, assim, né, como a gente tem elogiado muito o Bortoleto, mas eu acredito que o Hadjar, ele é um piloto que ele demonstrou uma das maiores forças interiores até então que a gente viu recentemente na Fórmula 1. Porque logo na sua corrida de estreia, ele acabou batendo na volta de apresentação. E a gente sabe como que é o clima na Red Bull e na sua equipe satélite, né? Então, o Hadjar, ele conquistou, vamos dizer assim, ele conseguiu reconstruir a sua autoconfiança, e eu acho que ainda, o que é mais notável nessa corrida que o Hadjar, ele subiu ao pódio, é porque não foi algo pontual que aconteceu na corrida. Ele treinou muito bem o final de semana inteiro, e ele conseguiu evoluir ainda na posição durante a corrida e demonstrou uma performance muito sólida. Então, não é algo corriqueiro da gente estar visualizando um piloto que dê essa volta por cima. E eu acredito, então, que o Hadjar, ele realmente entrou nos holofotes aí da Red Bull para estar indo para a escuderia principal, e ele, sem dúvida, se ele mantiver aí um desempenho nesse patamar, vamos dizer assim, ele pode estar atrapalhando a escolha do Bortoleto como o melhor rookie do ano. Mas vamos aguardar aí, teremos Monza e ainda 9 corridas aí para o final da temporada, então vamos ficar de olho, mas o Hadjar deu um destaque realmente. Inclusive, ele já está sendo chamado de um novo Prost, né? Novo Prost. Talvez isso possa até prejudicar aí um pouco a questão de aumentar a pressão, né? Agora, em relação, falando de Red Bull 2026, o Verstappen consegue extrair o máximo do carro, né? E deixa aquela má impressão do segundo piloto, né?
Verstappen tira tudo do carro, mas aí fica aquela pressão sobre o segundo piloto. Será que o Hadjar teria essa capacidade técnica e mental para ser companheiro de Max Verstappen? Olha, eu acredito que o mais importante ele já fez. Ele conseguiu sair do momento péssimo e dar a volta por cima. Agora, quanto a conseguir acompanhar o ritmo do Verstappen, uma coisa que, ao contrário da grande maioria, eu acredito que há algo mais aí nessa relação na Red Bull, que não é possível que todos os pilotos eles não tenham capacidade de, pelo menos, ficar próximos do Verstappen. Então, mas de qualquer forma, o Hadjar, eu não vejo outro candidato a não ser o Hadjar nesse momento para que possa estar indo para a Red Bull fazer parte do time com o Verstappen. Porque se a gente for analisar os últimos 3, 4 anos, a Red Bull ela queimou uma grande quantidade de pilotos. É isso. Olha, galera, esse aí é José Couto, rapaz. Aí é conhecimento demais. José Couto, narrador oficial e administrador da Simuladores Brasil. José, vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre as simuladores? Claro, Diego. Então, a Simuladores Brasil, ela é um clube de automobilismo virtual. Nós temos aí competições e nós não denominamos somente como uma liga, porque nós criamos todo um ambiente, uma atmosfera para que os pilotos virtuais tenham a vivência de um clube realmente de automobilismo. Então nós temos uma comunidade no WhatsApp, onde o piloto ele pode estar optando por N simuladores diferentes, e além da competição, ele acaba criando toda uma atmosfera aí de estar fazendo amizades, inclusive nas 6 horas de São Paulo da UEC, nós tivemos aí vários pilotos que acabaram se encontrando na arquibancada lá no evento de São Paulo. Então, realmente, a Simuladores Brasil é um clube de automobilismo virtual. Show! E você está acompanhando aqui o nosso bate-papo Sprint aqui no canal Sprint Race Brasil. Não esqueça de se inscrever, comentar e deixar o joinha. E agora a gente vai falar sobre a próxima etapa, Monza, né? Vamos falar sobre as condições de corrida e muito mais, então não sai daí. Bem, a previsão indica sol e calor para o GP da Itália. Temperaturas de 30 graus e as equipes terão que lidar com o maior desgaste dos pneus e o impacto direto no rendimento. Monza deve exigir ainda mais cuidado na estratégia de boxes e na escolha de compostos. Ou seja, o clima também pode ser um adversário. José Couto, Monza já exige muito de freios e pneus. Com calor extra, como isso muda o planejamento de stint, especialmente para equipes que não são tão fortes em gestão de pneus? Olha, Diego, principalmente as equipes que não têm o melhor parte de equilíbrio, né? Elas podem sofrer mais nesse tipo de condição, né? Mas eu diria que eu já vou até antecipar a pauta aqui do programa, mas eu diria que a maior preocupação em questão de temperatura é como que vai estar a temperatura lá no box da Ferrari, principalmente debaixo do capacete do Hamilton, porque eu diria que o Hamilton é a oportunidade derradeira do Hamilton. Se ele tiver ainda um mau resultado, como ele teve na GP da Holanda e outras corridas, aí eu diria para você que está selado o destino do Hamilton na Ferrari. Mas, quanto ao desgaste de pneus, vamos estar acompanhando aí também, até porque a Ferrari também é uma equipe que apresenta um desgaste elevado de pneus e esse é um ponto interessante que pode até estar sobressaindo também a vantagem também da McLaren e também da Mercedes nesse aspecto. E, lógico, nós temos aí o fantástico Max Verstappen, que pode estar tirando o coelho da cartola aí a qualquer momento.
Então, informando a respeito do Hamilton. O clima do Hamilton não poderia ser pior. Existe hoje uma grande desconfiança de todo o círculo da Fórmula 1 a respeito da performance do Hamilton na condição atual. Algumas perguntas precisam ser respondidas, principais. A idade chegou para o Hamilton? A gente já tem, por exemplo, o caso do Alonso, que tem mais de 40 anos e ainda apresenta desempenho. Mas a principal pergunta em relação ao Hamilton, se ele ainda tem aquela fome de campeão que seja necessária, por exemplo, para ele estar ajudando uma equipe no desenvolvimento, entendeu? E o Hamilton, algumas corridas, o Hamilton ele tem apresentado uma visão derrotista. E em alguns momentos eu chego até a perceber um traço de sarcasmo em algumas declarações do Hamilton. Como, por exemplo, aquela que ele falou que ele não sabia pilotar e que ele não era a melhor opção de piloto atualmente para a Ferrari. Aquilo eu acredito que foi uma ponta de sarcasmo do Hamilton. Mas o mais importante é que na casa, praticamente, de todos os tifosi, o Hamilton vai ser muito cobrado. Nesse momento agora, pré-GP de Monza, ele conta com o apoio dos tifosi. Mas como que será o comportamento dessa torcida apaixonada da Ferrari após um GP de Monza que o Hamilton não apresente um bom resultado? Como que vai reagir a temida imprensa italiana, que não poupa realmente quando um piloto que veste o macacão da Ferrari não apresenta um bom desempenho? A gente já observou, por exemplo, que o próprio francês Alain Prost, ele já teve problemas na Ferrari e mesmo ele sendo um multicampeão, ele acabou saindo até mesmo antes do final da temporada. Então, eu acredito que o Hamilton vai ser um final de semana de muita pressão e definitivo para a continuidade do Hamilton na Ferrari. Agora vamos falar de McLaren, Norris e Piastri. José Couto, qual a sua expectativa para o GP de Monza? Como esses dois pilotos vão se comportar? Norris aí, depois de ter ficado no meio do caminho, ter perdido muitos pontos, como você acha que eles vão se comportar agora em Monza e até o final do ano? Como é que você acha que vai ser essa briga e quais são os riscos para a própria McLaren? Acredito que agora, para quem aí gosta de jogo de pôquer, agora o jogo ficou sério. Porque até então, o que acontece? Primeiro, vamos analisar o Piastri. O Piastri, ele sempre demonstrou ser um piloto frio, incrivelmente frio. Só que agora, com a quebra, estão falando que foi a suspensão, né? Um problema na suspensão que acabou ocasionando um vazamento aí na McLaren, que acabou resultando na falha do motor do Norris. Mas com essa falha, toda a pressão caiu em cima do Piastri. Muito contrário do que o pessoal pensa, que o mais pressionado é o Norris. Porque agora a maior responsabilidade, vamos dizer assim, a primeira oportunidade de haver um domínio nessa disputa do título foi agora para o Piastri. Então a gente vai ter que observar como que vai ser a atitude do Piastri em Monza. Porque para muitos, até então, ele estava liderando, só que com uma margem pequena. Então, digamos assim, ele ainda não tinha uma maior pressão de ter uma vantagem considerável sobre o seu companheiro de equipe Norris. E do outro lado da moeda, nós temos o Norris, que ele é um piloto da McLaren há mais tempo do que o Piastri, e em virtude, vamos dizer assim, de uma falha técnica, né, que acabou ocorrendo no seu carro na McLaren, ele agora vai ter, vamos dizer assim, apesar que ainda faltam 9 etapas para o final do campeonato, o Norris ele vai começar a se ver um franco atirador nessa disputa, porque não basta mais ele
digamos, está adotando uma postura conservadora. E a gente já teve oportunidade de verificar nessa temporada de 2025 o que ocorre quando o Norris fica encurralado. Ele já demonstrou no Canadá o que pode acontecer quando ele fica encurralado. Então, a grande questão para a McLaren é como que ela vai administrar esses dois lados. A cobrança em cima do Piastri e o Norris como franco atirador. E lembrando que a McLaren tem muita experiência, até mais recente nesse tipo de disputa, onde ocorreu com o Hamilton e o Alonso. E se a gente for então procurar a questão mais histórica, nem vou falar do Prost do Senna, né? Do Prost do Senna. Então... Agora vamos falar do brasileiro Gabriel Bortoleto. Bortoleto que chega ao GP da Itália tentando retomar o seu bom momento na Fórmula 1. Depois de terminar apenas na 15ª posição na Holanda, o clima na Sauber segue positivo. E Monza traz lembranças especiais. Em 2024, Bortoleto conquistou uma vitória histórica na Fórmula 2, largando em último e cruzando a linha de chegada em primeiro. Agora ele busca repetir uma boa performance no Templo da Velocidade. Uma pista que considera sua casa depois de vários anos na Itália. Pois é, Monza tem aquela energia única, né? E o próprio Bortoleto reconheceu isso em entrevistas. José Couto, como você vê aí, Bortoleto, você acha que apesar da performance passada, ele ainda consegue se manter focado, né? Ainda mais assim, de certa forma, inspirado, né? Na lembrança, né? do seu grande desempenho em Monza no ano passado pela Fórmula 2. Você acha que ele vai trabalhar ali, vai tentar ser o piloto mais agressivo ou vai se manter ali na estratégia, nos pontos pela Sauber? Diego, eu acredito que o Grande Prêmio da Holanda foi aquele tipo de corrida que no Bortoleto, na realidade, ele acabou passando por mais um teste aí como melhor novato do ano. Porque a largada, ele chegou a informar que ele teve algum problema ali de potência no seu carro, que demorou para ter potência e por isso que ele perdeu diversas posições. E depois a Sauber, por 2 oportunidades, acabaram prejudicando o Bortoleto quanto à estratégia na parada de pneus. Então eu diria que o Grande Prêmio da Holanda serviu para o Bortoleto não ter, por exemplo, um erro ou ele demonstrasse qualquer tipo de desequilíbrio depois de tantos problemas que pudesse estar ocorrendo algum erro mais grave dele. Então ele passou também por esse teste. Ocorreram problemas? Ocorreram problemas. Mas ele conseguiu terminar a corrida sem nenhum percalço da parte dele como piloto. Então o que ocorreu estava fora do controle dele. E eu acredito que o Grande Prêmio de Monza é uma oportunidade realmente do Bortoleto. É uma pista que ele conhece bem. Ele já teve bom resultado na Fórmula 2, excelente, né? Largando de último e chegando em primeiro. Só que a gente sabe, todo mundo aí que acompanha automobilismo, e até no virtual, que é mais a minha praia, a gente sabe que o T1 de Monza, os que saem vivos ali do T1 de Monza, aí sim começa a corrida. Então, o que eu espero do Bortoleto é que ele tenha muita cautela naquela primeira chicane, e aí depois ele consiga estar imprimindo um ritmo forte e consistente para estar alcançando melhores posições. Mas é necessário realmente que o Bortoleto tenha bastante cautela nessa parte da chicane, e ainda mais, né, tendo o exemplo, por exemplo, do que fez outro estreante, né, como é o caso do Antonelli, né? Então vamos esperar aí para que Monza não tenha, vamos dizer assim, quem pegou o Grosjean no início da carreira sabe o que ele era capaz de fazer.
Então, vamos ver se o Antonelli não entra nesse barco aí de estar tomando o lugar do Grosjean. Mas o Bortoleto em si, ele tem que ir com calma e tá colocando a estratégia da equipe e dele, que seja uma estratégia melhor, para que ele consiga colocar em prática e faça uma corrida consistente. A largada de Monza, eu acho uma das mais críticas da temporada da Fórmula 1. Então, tem que ter cautela e aí imprimir um bom ritmo para que ele consiga estar conseguindo aí um bom resultado. Na sua opinião, o carro da Sauber casa bem ali com o estilo, uma pista veloz como o Monza? Então, Diego, a pista de Monza é um dos circuitos que os carros de Fórmula 1 andam com a menor carga aerodinâmica de toda a temporada. Então, vamos dizer assim, o que manda realmente em Monza é a potência do motor. Isso a Sauber ela tem. Então, a grande parte que poderia estar ocorrendo algum tipo de déficit da Sauber em relação aos outros carros seria o equilíbrio e a carga aerodinâmica, que não é tão avançada. Então, assim como a gente já viu em corridas em circuitos de alta, que a Williams mesmo chegava a surpreender, eu acredito que a Sauber ela vá pelo mesmo caminho e vai estar optando aí de estar realmente quase zerando a pressão aerodinâmica para que consiga estar tirando proveito aí das longas retas, né, de Monza para estar conseguindo um bom resultado. Mas vamos ficar de olho aí, isso também depende do trabalho da equipe Sauber quanto à estratégia, né? Porque eu diria que os erros de estratégia, agora a cota acabou, né, pessoal? Então agora eles têm que estar acertando isso daí. Como os carros chegam com grande velocidade ali, então exige muito dos freios e também dos pneus, né? Então, assim, se Gabriel repetir a dose ali de cuidar bem dos pneus, conseguindo andar rápido, acho que, e se a Sauber acertar, eu acho que a gente vai ver um bom desempenho do brasileiro, né? Diego, e ainda uma informação importante. Temos na imprensa mundial aí do automobilismo, saiu a notícia do Colton Herta, né, que no início da semana que ele seria o piloto de testes da nova equipe Cadillac em 2026. Uma notícia surpreendente que saiu recentemente também é que ele estará participando da Fórmula 2 em 2026. Então, a Cadillac estaria preparando um piloto americano para assumir o posto de titular em 2027, Diego? Isso coloca em xeque o contrato, né? Provavelmente aí a gente não tem acesso ao contrato deles, mas possivelmente ou Bottas ou Pérez estão com contrato de apenas um ano. E uma equipe americana pode estar preparando um piloto norte-americano para ser o seu titular em 2027. E qual a idade desse piloto da Indy? O Colton Herta ele tem apenas 25 anos e ele estreou na Indy em 2018. Caramba! Então os caras aceitaram o contrato de um ano só pela Cadillac e a galera... Resta saber qual deles, né? Se foi o Pérez ou se foi o Bottas. Eu faço uma apostinha aí, Diego, que eu acredito que foi o Bottas, viu? Porque o Pérez, eu acredito que entre os dois, o Pérez ainda tem mais lenha para queimar do que o Bottas. O Bottas ele já estava quase um ex-piloto aí. Diego, uma outra questão também muito importante relacionada a essa notícia aí do Colton Herta, de ser piloto de testes da Cadillac, é que o brasileiro Drugovich, ele recebe ainda uma proposta de estar correndo na WEC, né, pela Cadillac, mas eu diria que o futuro do Drugovich na Fórmula 1, ele vai realmente perto aí de se extinguir a possibilidade de vermos aí o Drugovich como titular de uma equipe. Houve notícias que ele estaria em alguma negociação com a Alpine, mas até então a gente já passou da metade da temporada e não há nenhuma nova notícia do Drugovich.
Então eu acredito, infelizmente, que a história do Drogovic com a Fórmula 1 esteja dando passos largos para não se concretizar. E ainda mais com essa questão de um piloto americano, teoricamente, sendo preparado para ser titular da Cadillac em 2027. É, uma pena, né? Um piloto brasileiro com muito talento, infelizmente. A Fórmula 1 é assim, né? Não perdoa, a galera não perdoa. Se você não entra no time correto, não faz os contatos certos ali nos bastidores da Fórmula 1, realmente a sua chance pode passar assim entre os dedos muito facilmente. Beleza? José Couto, a gente está encerrando aqui mais um bate-papo sprint. Eu agradeço demais aí a sua participação e vamos chamar a galera aí para acompanhar os nossos próximos conteúdos. E eu peço a vocês, deixa o like, compartilha, se inscreve e não esqueça de visitar o canal da Simuladores Brasil, revista Simuladores Brasil. José Couto. Obrigado, Diego, por mais uma oportunidade aqui de estar no canal, no Sprint Race Brasil. E você, galera, que está acompanhando aí os cortes, os vídeos aí da Sprint Race Brasil, coloque também a sua opinião. Tem alguma coisa que você não concorda? Escreva, olá, galera, vamos interagir. Então curta o canal, acompanhe minhas redes sociais também e vamos junto. E todos nós somos apaixonados por automobilismo. Valeu, Diego. Valeu, até a próxima, pessoal. Valeu.